Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da plataforma. Essa é a nossa terceira aula da semana. Continuamos com o nosso tema Sistema de Numeração Decimal. Está aí o código da primeira semana, aula de número 3, certo? Hoje nossos dois tópicos mais relevantes serão classes de ordens e valor posicional, composição e decomposição. Então pegue sua caneta, pegue seu lápis, pegue seu caderno, coloque seu copinho com água ali perto ali, porque a nossa decolagem da nossa aula, gente, foi autorizada. Então, antes de mais nada, vamos fazer aqui uma breve retomada da aula anterior, né? Vê aí os 4 tópicos que estudamos na aula anterior. Quero saber se vocês estão lembrados, porque eu sei que meus alunos são bons, lembram de tudo, certo? Então, vamos rever aí um pouco dos 4 tópicos anteriores e darmos uma breve relembrada de como eles foram bem abordados na aula anterior, certo? Falamos aqui sobre o antecessor e o sucessor na aula anterior. Vocês lembram? Se a minha memória não falha, eu deixei uma simples perguntinha no vídeo anterior para vocês dizerem para mim qual era o antecessor e o sucessor do número. Eita, mas esse é bonito. E o sucessor do número 5. Vocês lembram? Eu deixei essa perguntinha no ar. Mas vamos responder agora. Bem, o antecessor, como a gente já falou, é uma unidade a menos do número considerado. Então, quem é que vem antes do número 5? É o número 4, certo? Uma unidade a menos é o número 4. E o sucessor é o número cujo vem uma unidade a mais do número considerado. Quem é que vem depois do número 5 com uma unidade a mais? O número 6. Então, para que responder o antecessor 4 e sucessor 6, você está correto, certo? É muito simples, antecessor e sucessor. É só lembrar que quem vem uma unidade antes do número é o antecessor e quem vai uma unidade a mais é o sucessor, certo? Aliás, uma unidade a mais do número é um sucessor. Muito simples. Se você estiver com dúvida nessa aula, pode rever a aula o vídeo anterior, certo? E vamos aos nossos estudos. Falamos também sobre números pares e números ímpares, certo? Números pares e números ímpares. Par ou ímpar, ímpar, par, certo? Os números pares, gente, nós vimos, certo? Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Nós vimos aqui que os números pares, eles têm a terminação nas ordens das unidades, terminadas em 0, em 2, calma que esse 2 saiu meio parecido um 3, em 2, né? Vamos colocar o 2. Em 4, aqui 3 não, gente. 4, 6 ou 8, né? Vou colocar o 8 aqui. Ou o número 8, certo? Então, toda vez que vocês verem um número que na ordem das unidades ele terminar, aliás, com um desses 5 algarismos que estão aqui, ele será um número par. Vamos colocar um exemplo simples aqui do número 182. Eita, mas esse 2 está sendo muito feio hoje, gente. Deixa eu colocar aqui minha caneta. Minha caneta aqui, que ela é uma caneta universal. Ela só aparece para mim. Número 2. Certo? Então, vamos pegar como exemplo aqui o número 182. Vamos observar que o último número aqui, né, da direita para a esquerda, nas ordens das unidades, é o número 2. E ele está aqui entre os números, entre os 5 algarismos dos números pares. Então, está aqui o número 2. Então, eu posso afirmar para vocês que o número 182, ele completo, é um número par, certo? Ele é um número par. Já os números ímpares, gente, os números ímpares, vimos na aula anterior, que os 5 algarismos que os compõem e que podem ser terminados na ordem das unidades, como a gente viu também nos números pares, se eles forem terminados em 1, em 3, em 5, né? Em 5, em 7 ou em 9, né? Olha, passou até uma letra bonitinha. Ou em 9. Então, toda vez que eu ver um número que ele tiver a terminação na ordem das unidades da direita para a esquerda, se ele terminar em um desses 5 algarismos aqui, né? 1, 3, 5, 7 ou 9, ele será um número ímpar. Vamos colocar um exemplo de número ímpar. O número 200. Hoje o meu 2 tá que tá, viu, gente? Hoje o meu 2 tá que tá. Vamos colocar aqui 245. Certo? Observamos bem que aqui, ó, o número 5, ele ocupa
a primeira ordem da direita para a esquerda, que é a ordem das unidades, e ele é um algarismo dos números ímpares. Então, eu posso dizer a vocês que o número 245 completo, ele é um número ímpar, certo? Muito simples identificar isso, muito fácil. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem entrar em contato com os professores que irão, professores do conteúdo de vocês ali no WhatsApp, eles irão tirar a dúvida de vocês, tá bom? Mais outras dúvidas, se tiverem, podem rever a aula de novo, né? Como eu já falei antes, ok? Vamos aqui ao maior ou menor. Professor, como que eu digo que um número ele é maior do que o outro utilizando o símbolo maior e o símbolo menor? Como que eu faço isso, professor? Olha, muito simples de se fazer, gente. Vamos pegar o exemplo da aula anterior, que eu falei que o número 4, vou colocar aqui em cima, o número 4, ele era maior do que o número 2. Professor, qual desses símbolos eu utilizo? Certo? Como que eu vou saber quando utilizar? Bem, eu estou informando aqui para vocês, né? Eu estou dizendo que o número 4, certo? Eu estou afirmando que o número 4, ele é maior que o número 2. Então, toda vez que um número for maior do que o outro, eu irei utilizar a abertura para ele, certo? A abertura como, professor? Essa abertura aqui, ó. Esse ângulo, né? Que forma um ângulo, tá? A gente vai ver mais à frente também um pouco de ângulos, né? Mas é uma coisa simples, certo? Então, toda vez a abertura, tá? A abertura será para um número maior. Eu estou falando aqui que o 4 ele é maior do que o número 2. Professor, e se fosse ao contrário, né? O número 2, eu quero dizer que ele é menor que o número 4. O que é que eu iria fazer? Bem, você pegaria ó, o número 2, e você fica dizendo que ele é menor que o número 4. Lembra que eu falei para vocês que toda vez a abertura fica sempre para o número maior? Então, quem é maior, 2 ou 4? 4. Então, essa abertura aqui, ó, sempre ficará, essa abertura aqui, gente, deixa eu pegar aqui, essa abertura aqui, ó, sempre ficará para o lado maior. Então, basta fazer aí, reverter o sinal, aonde a abertura fica sempre para o lado maior, que é o número 4. Então, estou dizendo que 2 é menor do que 4. Certo? É muito simples, gente. É muito simples de identificar. Aqui eu estou dizendo que o número 4 ele é maior que o número 2. E aqui eu estou dizendo que o número 2 é menor que o número 4. Muito simples, né? Citar outro exemplo aqui. Se eu dizer para vocês, o número 3 ele é maior que o número 2. Como eu já falei, né? Eu vou utilizar sempre a abertura para o número que é maior. Então, eu abro aqui, ó, o V invertido para o número 3. Correto? Vemos também sobre ordens crescente e decrescente, certo? Ordem crescente e decrescente. Gente, a ordem crescente, ela sempre aumenta, sempre vai aumentando. E a ordem decrescente sempre diminui. É muito simples, gente, muito simples mesmo. A ordem crescente aumenta, a decrescente diminui. Olha os exemplos aqui, ó. Eu vou pegar uma sequência. 1, 2, 3, 4, e assim vai sucessivamente aumentando uma unidade após a outra. Quando eu estou aumentando, eu estou aqui em uma ordem crescente. Professor, mas pode aumentar só em uma unidade? Não, pode aumentar em 2, em 3, em 4 e assim vai sucessivamente. Sendo que o intuito seja aumentar, eu estou em uma ordem crescente. Agora, quando eu faço isso, ó, 4, 3, 2 e 1. Professor, e agora? Agora, gente, eu estou em uma ordem decrescente, tá? Eu estou em uma ordem decrescente, eu estou indo do maior para o menor. Eu estou diminuindo, certo? Então, eu estou em uma ordem decrescente. Crescente vai do menor para o maior. Decrescente do maior para o menor. Então, é muito simples de identificar, certo? A nossa aula anterior. Qualquer dúvida, vejam lá, revejam novamente o vídeo, ok? Vamos, né, da nossa aula iniciarmos, eu quero falar um pouco sobre a história, né? Um pouco da história, de como surgiram ali os sistemas de numeração que a gente viu, certo? Professor, como assim esse sistema de numeração? O sistema que a gente vê hoje, gente. Lá atrás, há muito tempo atrás, existiam outras metodologias de conta, como a gente já viu, né? E aqui eu trouxe dois sistemas, né, de simbologia que representavam números naquela época, certo? O sistema de simbologia egípcia e o romano, certo? Que é o que a gente vai focar um pouco nessas aulas, mas existem outros sistemas, existem os sistemas maias, existem os sistemas, os sistemas chineses, existem outros sistemas de numeração e outras formas de representar, né, números daquela época.
Então, vocês podem estar nessa sequência aí, vocês podem pesquisar, vai ficar uma atividadezinha para vocês pesquisarem aí sobre outros sistemas de simbologia, né, que representavam um número além do egípcio e do romano, certo? Então vamos dar início aqui. Bem, na simbologia egípcia, há muito tempo atrás, o que acontecia, né? Eles desenhavam aqui, ó, vou pegar aqui, desenhavam para representar um valor. Olha aqui, o bastão, ele representava o número 1. O aqui invertido era chamado de calcanhar, né? De calcanhar, ele representava o número 10. O rolo de corda, ou em outras línguas de livros matemáticos, também é a corda enrolada, tá? A corda enrolada representava o número 100. A flor de lótus, né? A flor de lótus, para quem assiste desenhos animados, ela existe muito em desenhos animados, né? Flor de lótus. A flor de lótus, ela representava o número 1000, tá? O dedo apontando. Gente, também em outras linguagens de matemática, em outros livros, né? Você vai encontrar aí também o dedo polegar, vai ter o dedo indicador. Então, você vai encontrar em outras linguagens vários nomes para o dedo apontando, que representava lá na simbologia egípcia o número 10.000. E o peixe, né? Em outras também linguagens, vocês vão encontrar o peixe ou a ave, né? Simbolizava ali para os egípcios o número de 100.000. E o homem, né? O homem aqui é como se fosse ali segurando alguma coisa, não sei. O homem, na simbologia egípcia, simbolizava o número 1.000.000. Então, essa simbologia era muito utilizada por eles, né? Utilizavam esses riscos aqui, esses desenhos, né, deles aqui, deixa eu colocar aqui, esses desenhos para simbolizar números, certo? E se eu quisesse representar qualquer valor, vamos supor os valores de hoje, o número 14. Vou pegar aqui o número 14. Vamos simbolizar ele aqui na simbologia egípcia, né? Como que era escrito? Bem, o número 14. Eu iria utilizar, ó, uma imagem do calcanhar, né? Um desenho do calcanhar, porque o calcanhar simbolizaria 10. Então, seria um calcanhar, certo? Se um bastão simboliza 1, 4 bastão simbolizaria 4. Então, seria 10 mais 4 risquinhos aqui, ó. 10, então esse número aqui, na simbologia egípcia, seria o número 14, certo? Já na romana, né, que a gente já vê muito em livros de história, em livros de geografia, certo? Não é nem ter uma simbologia muito estranha para nós, porque a gente já vê direto, certo? Eles eram assim, ó. Quando eu queria representar a unidade 1, eu utilizava um risco. A unidade 2, certo? O número 2, simbolizava 2 riscos. O 3, 3 riscos. Professor, por que o 4 não é 4 riscos e o 5 não é 5? Assim vai. É isso que eu vou explicar para vocês. Nos números romanos, gente, na simbologia romana, eu só poderia representar um risco, entendeu? Ou qualquer outro que seja aqui, ó, letra V, qualquer outro símbolo, no máximo 3 vezes. Somente 3 vezes. Eu não poderia passar de 3 vezes. Certo? Senão estaria errado. Olha aqui, ó, o número 3 é 3 riscos, né? Por que o número 4 é um risco e um V? Bem, toda vez que eu coloco aqui, ó, um risco, que simboliza 1, eu posso colocar 2 riscos, né? Simboliza 2. Um risco antes do outro valor, né? Que é o V, que simboliza 5, eu vou fazer uma subtração. Então, fica 5 menos 1, que é igual a 4. E o V que simboliza 5. Olha aqui o 6. Olha o 6, gente. É um V mais um traço, né? Um risco. Então, ó, se antes aqui, quando eu coloco um risco antes, eu faço uma subtração, né? Quando eu coloco aqui um risco depois, eu vou fazer uma adição. Certo? Então, fica 5 mais 1, que é igual a 6. Então, um risco antes significa subtração e um risco depois, uma adição. Pode ser um risco, você pode representar como risco, como um X às vezes, né? Como um V. Mas toda vez que for à direita, né? À direita você vai somar. E quando for à esquerda, você vai subtrair. Olha o número 7 aqui, acontecendo a mesma coisa. Número 7 é um V que simboliza 5 mais 2 risquinho, né? Então aqui eu vou fazer uma adição. 5 mais 2, 7. O número 8, né? Número 8, um V mais 3 risquinho. Então é igual ao número 8. E o 9, preste bem atenção, olha o 9. Como o X aqui, ó, representa 10, né? O X aqui representa 10. Então, o que acontece? Então, eu vou colocar o número, aliás, a letra X, e vou colocar um risquinho aqui, ó, para fazer a subtração. Então, 10 menos 1 é igual a
9, porque não tem como eu formar um 9. Como eu já falei para vocês, eu não posso utilizar o número, um risco ou qualquer que seja símbolo aqui mais de 4 vezes. Eu poderia fazer o 9 assim, professor, não poderia? V e 4 risquinho, ó, porque seria o quê? 5 mais 4, 9. Mas lembra que eu falei para vocês, não pode repetir mais de 3 vezes. Aqui tem 4, então estaria errado, certo? Então, ó, continuando, temos aí a simbologia romana, né? 50 representa a letra L, 100 a letra C, 500 a letra D e 1000 a letra M. E assim eu iria formando os números. Professor, se eu quisesse representar o número 14, o mesmo exemplo que eu dei aqui nos números egípcios, no sistema de numeração romano. Bem, o número 14, deixa eu colocar aqui o número 14, deixa eu apagar esse tracinho aqui. O número 14, na simbologia romana, seria escrito dessa forma. Eu tenho o X, que representa 10. Então, deixa eu colocar o X. Aí eu faço 4 risquinhos, professor? Não, vimos que a gente não pode repetir um número, aliás, um símbolo mais de 3 vezes, né? Então, eu utilizaria aqui, olha o número 4, como é escrito. 1V menos o 1. Então, eu vou colocar 1 e o V, certo? Então, aqui na simbologia romana, eu teria o número 14, né? 14, certo? Vamos. Agora nós iremos falar sobre classes e ordens e o valor posicional. Bem, gente, no sistema de numeração decimal, vamos ler aqui o enunciado mais em cima, né? No sistema de numeração decimal, utilizamos os agrupamentos de base 10, né? Aliás, de 10 para realizar a contagem. Tipo, eu conto 10 números e vou contando mais 10, assim vai sucessivamente. Então, quando eu tenho 10 unidades, corresponde a uma dezena, tá? Então, 10 unidades para mim corresponde a uma dezena. Quando eu tenho 10 dezenas, corresponde a mim a uma centena ou até mesmo 100 unidades, tá? 100 unidades. Quando eu tenho 10 centenas, corresponde a mim uma unidade de milhar ou até mesmo 1000 unidades, certo? 1000 unidades. 10 unidades de milhar, né? Quando eu tenho 10 unidades de milhar, corresponde a mim uma dezena de milhar ou até mesmo 10.000 unidades, certo? Quando eu tenho 10 dezenas de milhar, corresponde a uma centena de milhar ou mesmo até 100.000 unidades, certo? Então, é muito fácil identificar os agrupamentos de base de 10, né? Os agrupamentos ali realizando contagem, certo? Quando eu tenho 10 unidades, corresponde a uma dezena e assim vai sucessivamente. Bem, classes e ordens e valor posicional. Continuando aí no nosso assunto aqui, né, do slide anterior. O nosso sistema de numeração decimal, né, ele também é considerado posicional. Professor, mas assim como posicional? É o que a gente vai ver agora, certo? Essa posição é chamada de quê, gente? De ordem. Lembra para vocês que eu falei lá do antecessor, que aí viria da direita para a esquerda e essa seria a primeira ordem? Lembram? Pois é, aqui chegou o nosso assunto, certo? Então, o nosso sistema de numeração, ele é conhecido também como posicional. E essa posição é chamada de ordem. E as ordens são consideradas, lembram? Da direita para a esquerda. Olha aqui um exemplo na imagem. Eu tenho a primeira ordem, certo? Deixa eu mudar o pincel aqui. Eu tenho a nossa segunda ordem. E assim vai, ó, sucessivamente. Terceira, né? Quarta, quinta e até a sexta ordem, que está aqui, certo? A primeira ordem, gente, é a ordem, como eu já falei, a ordem das unidades. Então, é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas. A terceira, centenas. A quarta ordem, unidade de milhar, gente. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui, a unidade de milhar, certo? Vou colocar um pincel aqui mais bonito. A quinta ordem, das dezenas de milhar. E a sexta ordem, centenas de milhar. Claro que existe mais ordens para frente, mas a gente vai ver em outros anos de estudo, certo? Então, são 6 ordens que esse número tem. Eu coloquei aqui o número 693.000, né? 417. Tá até escrito aqui, ó, 693 milhares e 417 unidades, certo? Aqui do lado eu também tenho um ábaco, mas a gente já vai falar dele brevemente. Bem, uma ordem representada por um algarismo, certo? A ordem das unidades é representada por qual algarismo? Nesse número aqui é representada pelo número 7. A ordem das dezenas, pelo número 1.
A ordem das centenas, o número 4. A ordem das unidades de milhar, número 3. Dezena de milhar, número 9. E centena de milhar, o número 6, ok? Então, é muito simples identificar as ordens de um número. Professor, e as classes? Como que eu vou identificar? Bem, gente, para identificar uma classe de um número, eu preciso de 3 ordens, tá? Eu preciso ter 3 ordens. No caso, ó, eu preciso ter ordem das unidades, né? Unidade 1, 2, 3. Então, juntando aqui essas 3 ordens, né? Unidade, dezenas e centenas, eu formo uma classe, que é a classe das unidades simples. Aqui, ó, a primeira classe, né? Classe das unidades simples. Então, está aqui, vou colocar C, classe das unidades simples, certo? Então, a junção de 3 ordens forma uma classe, certo, professor? Mas quando tiver um número, vamos supor, o número aqui 1342. Esse número, professor, ele terá 4 ordens. Olha aqui, ó, ele terá unidade, ele terá dezena, terá centena e terá unidade de milhar. E agora, professor, quantas classes esse número tem? Gente, muito simples. Nem toda vez uma classe terá as 3 ordens completas. Nem toda vez isso acontecerá. Esse é um exemplo. Olha, eu tenho aqui, ó, unidade, dezena e centena. Aqui, deixa eu pegar outro pincel, certo? Do número aqui, ó, 342, eu tenho aqui a primeira classe, certo? Eu tenho a primeira classe. Como a gente já viu, a primeira classe é a classe das unidades simples, certo? Das unidades. Pode ser simples ou então você que queira colocar, certo? É a classe das unidades. Porém, depois dela já vem outra classe. Olha aqui, ó, unidade de milhar. Porém, professor, eu não tenho por completo que seria as classes dos milhares, não seria, ó? Porque eu cheguei até a unidade de milhar. Eu não tenho completo as 3 ordens, mas eu tenho uma primeira ordem da classe das unidades de milhares, certo? Que a primeira, no caso aqui, seria a quarta ordem, né? A quarta ordem da nossa sequência. Mas eu tenho aqui, ó, a ordem da quarta ordem, que é a unidade de milhar, certo? Então, necessitaria o quê? De acrescentar outros números aqui? Não. Aqui mesmo eu já pararia e estaria aqui a nossa segunda classe. Tá aqui a nossa segunda classe, gente. Certo? Então, esse número 1342 teria o quê? 4 ordens e 2 classes. Certo? Não precisa necessariamente ter todas as ordens, as 3 ordens de uma classe para poder formar essa classe. Certo, gente? Não sei se vocês entenderam aí, mas não precisa. Certo? Outro exemplo aqui, eu vou colocar um número aqui, 32.420. Aqui, ó. Certo? 32.420. Vamos enumerar as ordens. Eu tenho uma primeira ordem, né, que é a ordem das unidades. Segunda ordem, a ordem das dezenas. Terceira ordem das centenas. Aqui eu tenho a quarta ordem, unidade de milhar. E a quinta ordem, dezena de milhar. Certo? Dezena de milhar. Bem, gente, já vimos que esse número ele contém quantas ordens? 5 ordens. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Ele contém 5 ordens. Professor, e quantas classes? Como a gente já viu, 3 ordens formam uma classe. Mas nem toda vez, certo? Nem toda vez isso irá acontecer. De 3 ordens estar junto ali para formar uma classe. Ok, vamos perceber isso aqui nesse número. Eu tenho, ó, unidade, dezena e centena. Aqui, ó, 3 ordens formaram a primeira classe, que é a classe das unidades, né? A primeira classe. Eu tenho unidade de milhar e dezena de milhar. Porém, eu não tenho centena de milhar, professor. Isso significa que eu não tenho a segunda classe? Não. Você tem sim, ó, aqui, ó. Aqui tem a segunda classe, porém não está completa com as 3 ordens, mas tem a segunda classe, que é a classe das unidades de milhares, né? Classe dos milhares. Né? Unidade não, gente. Classe dos milhares, certo? Então, você tem aí 5 ordens e 2 classes, ok? Deu para entender? Qualquer dúvida, vocês podem estar tirando lá no nosso grupo, ok? Então, vamos continuar lá. Vamos ver aqui, ó, gente, mais outros exemplos, né, de classes de ordem e valor posicional. Eu já passei para vocês, eu vejo que foi um pouquinho duvidoso, porém, eu trouxe mais esse exemplo, tá? Eu trouxe mais esse exemplo para a gente tirar mais dúvidas ainda. Vamos lá, veja o número abaixo. Então, vamos ver o número abaixo que ele nos deu aqui. O número
9, não vou dizer, porque tem uma pergunta relacionada a isso. Tem o número 9, 8, 7, 5, 6, 1. Certo? Ele está dizendo aqui na nossa letra A uma pergunta. Esse número é formado por quantas ordens? Bem, gente, já vimos que o mais fácil de identificar em um número são as ordens. Certo? São as ordens. Basta eu adicionar da direita para a esquerda as ordens simples, né? Então, eu vou começar unidade, vou ter dezena, vou ter centena. Vou dar o pincel. Aqui eu vou ter ó, unidade de milhar, eu vou ter dezena de milhar, e aqui eu vou ter centena de milhar. Então, quantas ordens eu tenho nesse número? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para mim entender melhor, basta eu contar quantos números esse número completo tem. Então, ó, quantos números, ó, quantos algarismos ele tem, aliás. Quantos algarismos ele tem? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se ele tem 6 algarismos, esse número tem 6 ordens. Então, uma das nossas respostas, ele tem 6 ordens, né? Vou colocar aqui 6 ordens. Não sei se está saindo muito bem escrito aí, mas eu estou tentando. Certo? 6 ordens. Certo? E possui quantas classes? Professor, já vimos antes que um número, para ele ter relativamente uma classe, ele precisa ter 3 ordens. Mas já vimos que nem necessariamente todo número terá as 3 ordens completas e poderão representar sua classe, certo? Já vimos no exemplo anterior que eu posso ter números nos quais 2 ordens representarão uma classe, certo? Então, e possui quantas classes? Já vimos que aqui, ó, 3 ordens compõem aqui, ó, a classe das unidades simples. Então aqui eu tenho a minha classe das unidades simples como primeira classe, certo? E aqui eu tenho um número, ó, 987, né? No caso seria completo outro nome. Eu tenho aqui a minha segunda classe, certo? Então é muito fácil. Eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, formando a segunda classe. Tenho unidade, dezena e centena, formando a minha primeira classe. Então, esse número completo, ele tem 6 ordens e duas classes. Certo, gente? Eita, mas só bonito. Pera aí, gente. Vou colocar só o C que fica mais bonito. Ele tem CL, pronto. Ele tem 2 classes, ok? Então, esse número completo tem ali 6 ordens e 2 classes. Olha que a letra B nos fala. Qual é o algarismo que ocupa a ordem das unidades de milhar? Gente, é muito simples. Você olha para o número. Primeiro já descobrimos que ele tem 6 ordens. Então, basta eu colocar ordem por ordem. Ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, qual é o número? Qual é o algarismo que ocupa as unidades de milhar? É o número 7. Então, a resposta para essa pergunta seria o número 7. A ordem que o número ocupa é a unidade de milhar. Muito simples. Como escrevemos por extenso esse número? Gente, escrever por extenso é escrever o nome do número, certo? Não é escrever apenas em algarismo, é escrever em letras, em palavras, o nome desse número. E esse número se escreve 987.561. Muito simples de identificar, certo? Então, para identificar as ordens, gente, basta eu numerar aqui em cima unidade, dezena e centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Fica muito simples fazer isso, certo? E classes, lembrando, classes, 3 ordens formam uma classe, certo, gente? Mas nem toda vez estarão presentes todas as 3 ordens, certo? Mas mesmo assim ela simbolizará ali uma classe, certo? Vou dar outro exemplo aqui para ficar mais ciente para vocês. O número é 1000, vou colocar aqui 1100. 1100, gente. 1100, certo? Então eu tenho o número 1100. Quantas ordens e quantas classes eu tenho? Ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar, certo? Então eu tenho unidade, né, dezena e centena, formando aqui, ó, a primeira classe, certo? Ó, eu tenho três
3 ordens formando a primeira classe, que é a classe das unidades, que a gente já viu, e um algarismo apenas formando a segunda classe, que é a classe dos milhares, certo? Que é a classe dos milhares. Então, muito simples de identificar, ok? Vamos passar adiante. Vamos falar aqui, ó, composição e decomposição, né? Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Vimos que um dos nossos tópicos era composição e decomposição. Muito simples também, tá, gente? Não precisa ficar tão com medo e ao ponto de pensar que não vai aprender compor e decompor. Bem, composição, né? Todas as classes e ordens estão juntas. Juntas como assim, professor? É uma metodologia muito simples. Eu vou botar a ordem, né? Ó, ordem, unidade, dezena, centena, estará tudo junto aqui em um número só, certo? Os algarismos tudo junto, sem estar separado por nada. Já na decomposição, todas as classes irão se separar. Como assim? Eu peguei o mesmo exemplo do número acima, 986. Vamos pegar aqui a unidade, dezena e centena. Gente, no momento que eu faço a decomposição, eu também encontro o valor posicional. Como assim, professor? Bem, ó, unidade, 6 unidades, então ficaria 6 unidades mais 8 dezenas é quanto, professor? Lembra que a gente viu lá na frente que a gente faz o agrupamento de 10? Se eu tenho 8 dezenas, é 8 de 10. 8, 10, né? Então, ó, uma dezena é 10 unidades, 2 é 20, 3 é 30, 4, 40, 5, 50, 6, 60, 7, 70, 8, 80. Então, eu tenho 8 dezenas que simboliza 80 unidades, certo? Mais 9 centenas, professor. 9 centenas como assim, professor? Vimos lá anteriormente do agrupamento de base 10, lembra? Quando eu tenho uma centena, eu tenho 100. E quando eu tenho 9, eu tenho quantas? Basta somar. Uma centena, 100. 2, 200. 3, 300. 4, 400. 5, 500. 6, 700. Aliás, 6, 600. 7, 700. 8, 800. E 9, 900, gente. Então, temos aqui, ó, 900 unidades. Então, essa maneira aqui, ó, é a forma de decompor um valor, certo? Um número, certo? Então, aqui eu decompus ali o número 986. Aqui o número está composto, aqui em cima, né? Composto aqui, está ok, composto. E aqui o número está decomposto, certo? Ok, aqui nele aqui, ele está decomposto, certo? Muito fácil de se aprender composição e decomposição. E no momento que eu estou decompondo, eu também encontro o valor posicional, que é o valor que o número ocupa na ordem, certo? Aqui, ó. Qual é o valor posicional do número 8? É 80. Então, aqui 80 é o valor posicional do número 8, certo? O número 9 representa... O número 9, nesse número aqui, o algarismo 9, representa qual valor, quantas unidades, certo? Se o 9 está representado nas ordens das centenas, ele representa 900 unidades. Então, ele é o nosso valor posicional 900, ok? Muito simples e prático, não é, gente? Certo? Então, a nossa aula fica por aqui. Brevemente estaremos de volta. Pegue o seu material, reveja a aula se possível, certo? E bons estudos. Espero que todos tenham gostado da plataforma, todos tenham gostado da nossa metodologia de ensino. Estamos aqui para qualquer dúvida ajudar vocês, certo? Anotem no caderno as anotações que vocês fizeram aí, se tem alguma dúvida a mais. Façam pesquisas, realizem com o papai e com a mamãe aí alguma tarefa relacionada ao nosso conteúdo, ok? Então, até mais, um breve abraço a todos aí e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente!